Boa noite a todos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui para poder começar, mas enfim, estamos aqui. Bom, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento em que nós buscamos manter, a nossa conexão com o nosso centro espírita, tão querido, e mais do que isso, manter a conexão com as pessoas que a gente tanto gosta de encontrar nos nossos trabalhos presenciais lá na casa. Vamos começar então fazendo uma leitura, como de costume, para uma harmonização, e para a abertura dos nossos trabalhos. A leitura de hoje, ela será da obra Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O título do texto é Ante o Livre-Arbítrio. O texto começa com uma citação do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, em que ele diz: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Depois, o texto nos traz uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Então, nos traz Emmanuel. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal. Os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza. E sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber à secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento.
Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Agora, convido a todos para, de olhos fechados, em posição confortável, fazermos a nossa prece de abertura. Pai de amor e bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, que nós tenhamos nessa noite um momento proveitoso de estudo e de conexão com essa doutrina que tanto nos ensina, tanto nos ampara, tanto pode trazer de benefício ao encararmos as vicissitudes da vida. Em especial, agora, num momento de provações coletivas tão significativas, que nós tenhamos nos companheiros de jornada e na própria doutrina o apoio necessário para seguirmos vivendo da melhor forma possível, para nos mantermos saudáveis, física, mental e espiritualmente. Que assim seja. Bem, amigos, o tema dessa noite, já abordado na leitura inicial, é o livre-arbítrio. E é curioso, né, como a gente chega às vezes nos temas das palestras. Quando a Fabiana me convidou para fazer a palestra de hoje, nós acabamos combinando data, mas não o tema. E só depois de muitos dias, né, com a correria aqui de trabalho remoto, as obrigações aqui domésticas, né, toda essa nossa situação diferente aqui com a pandemia e tudo mais, é que eu me dei conta de que eu ainda precisava definir um tema. Aí, numa conversa aqui em casa, eu olhei para a Jamília, minha esposa, né, que muitos de vocês conhecem, e eu pedi para ela se ela teria uma sugestão. Ela pegou o livro do EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, abriu aleatoriamente e caiu na página inicial do capítulo sobre o livre-arbítrio. Como era um tema, né, sobre o qual eu tinha uma série de dúvidas, o que vale para quase tudo na doutrina, enfim, mas eu resolvi, né, procurar mais e, enfim, né, nem procurar mais nenhum outro tema e começar a estudar. E ao começar a ler sobre esse assunto, eu acabei me debruçando mais fortemente sobre a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Esse livro ele tem um capítulo todo dedicado à questão do livre-arbítrio. E é desse texto que eu tirei a maior parte do que eu vou comentar aqui com vocês. Bom, começando do começo, né? Deus, que é infinitamente bom e justo, ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. E a partir daí, cabe a cada um de nós buscar o nosso progresso. Esse progresso ele tem um objetivo, que é nos aproximarmos de Deus, buscando a relativa perfeição. Relativa, porque perfeição absoluta só cabe a Deus.
enquanto que nós, né, vamos evoluir buscando nos aproximar o máximo possível dele. Esse progresso ele acontece principalmente em duas frentes, né, por assim dizer: a moral e a intelectual. E essas duas frentes elas devem evoluir de forma equilibrada. Se houver um desequilíbrio, nós correremos o risco de transparecer esse desequilíbrio nas nossas atitudes. Por exemplo, se evoluímos muito intelectualmente, deixando a moral de lado, correremos o risco de fazer mau uso do intelecto. Por outro lado, se o progresso moral não é acompanhado do intelectual, como que nós vamos conseguir entender o universo no qual nos inserimos, os fenômenos que nos cercam, e até mesmo discernir corretamente, né, as situações que se apresentam, né? Então, qual é a ferramenta, né, a principal ferramenta que Deus nos deu para realizar esse progresso? A reencarnação. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, é um texto extremamente importante, né? Tem muita coisa boa ali sobre a doutrina espírita, só nesse item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Né? Mas está lá. A depuração do espírito ocorre por meio de várias experiências na carne. A vida material é uma prova que nos cabe até que alcancemos a perfeição. E tem mais, né? Não só nós reencarnamos, como temos que reencarnar vivendo em sociedade. Como Kardec e a espiritualidade nos trazem lá no Céu e o Inferno, no capítulo 3, item 8. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. O que quer dizer isso? Né? A pedra de toque é um tipo de pedra que se usa para testar a qualidade, né, de metais e tal. Então, isso quer dizer que a vida social é o que nos permite que testemos e que provemos as nossas boas e más qualidades. Ok, tudo isso é muito interessante, mas o assunto não era livre-arbítrio? Bom, é. Como nós sabemos, está tudo interligado, né? E há uma conexão lógica entre tudo que a gente estuda aqui na doutrina espírita. E com o tópico dessa noite não ia ser diferente. A minha vontade aqui com essa palestra é fazer um tom menos acadêmico, menos conceitual, mas eu vou pedir licença para dar uma desviada para uma abordagem um pouquinho conceitual, só um pouquinho, mas é porque eu acho que isso vai auxiliar no encadeamento lógico que eu disse aqui que existe, né? Livre-arbítrio tem relação direta com liberdade e vontade, né, que são assuntos que se discute desde sempre. Lá no século IV a.C., Aristóteles já dizia que tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. E lá na obra A Ética de Nicômano, ele afirma: onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. E aí, coisa de 700 anos depois, aparece Santo Agostinho, que, pelo que eu pesquisei, parece que foi a primeira pessoa a falar propriamente sobre o termo livre-arbítrio, que ele define como a faculdade da razão e da vontade, por meio do qual é escolhido o bem mediante o auxílio da graça, e o mal pela ausência desta. Vejam que os dois, 700 anos distantes, né, Aristóteles e Santo Agostinho, eles concordam que tanto para o bem quanto para o mal, somos nós mesmos que, por meio da razão e da vontade, vamos escolher o caminho. E isso é o livre-arbítrio. Se nós vamos fazer uma boa ação, se vamos deixar de fazer uma má ação, é uma questão de escolha. E isso é livre-arbítrio. Agora, Santo Agostinho coloca mais um ingrediente aí. O que ele chamou de auxílio da graça. Vamos trazer esse conceito de auxílio da graça para o linguajar do Espiritismo. E o que nós vamos ter? A influência dos Espíritos. E aí,
nós podemos resgatar a questão 459 de O Livro dos Espíritos. A questão é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta da espiritualidade: mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. E aí surge a pergunta: se é assim, onde está o livre-arbítrio? Nós já vamos voltar nessa questão, mas antes eu quero acrescentar mais uma pimentinha nessa dúvida. Lembra que nós comentamos que o nosso progresso se dá por meio da reencarnação vivendo em sociedade? Existem correntes filosóficas que dizem que o homem é guiado pelos seus instintos e que a pouca liberdade que a racionalidade lhe daria é tolhida pela vida em sociedade. Afinal de contas, a nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Por fim, há quem questione o livre-arbítrio em função da presciência divina. Se Deus sabe exatamente como somos, como vamos agir, então onde está a minha liberdade? Onde está o meu livre-arbítrio? Bem, de fato, Deus, conhecendo cada alma em suas menores particularidades, pode, por isso, deduzir como agiremos em determinada situação. É importante notar, porém, que não é a previsão dos nossos atos que provoca esses atos. Ou seja, Deus saber o que vamos fazer, não significa que Ele está nos controlando. Com relação à vida em sociedade, o que Leon Denis nos traz é que, à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo das fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses, instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre e escape às forças opressoras. Ou seja, somos limitados, sim, mas não de todo. E o importante é isso. A pouca liberdade que temos já é suficiente para o progresso que nós precisamos. E isso nos leva a outro ponto. Muitas vezes, os fatores que vemos como limitadores são, na verdade, resultado do nosso livre-arbítrio. Sabe como? Reencarnação. E aqui eu vou ler um trecho do texto do Leon Denis, porque eu não teria como explicar melhor que ele mesmo, então vamos direto na fonte. Ele diz o seguinte, abre aspas: até a chegada do Espiritismo, a questão do livre-arbítrio tinha ficado quase insolúvel, porque se partia do dado inexato de que o ser humano tem de percorrer uma única existência. A questão muda, porém, inteiramente de aspecto se alargar o círculo de vida, da vida, e se considerar o problema à luz que projeta a doutrina do Renascimento. Cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. O livre-arbítrio exerce-se principalmente na hora das reencarnações, escolhendo tal família, certo meio social. Ele sabe de antemão quais são as provas que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provas para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Fecha aspas. Então, meus amigos, digo novamente, mesmo aquilo que agora nos parece limitar as nossas escolhas, é, na verdade, resultado das nossas escolhas. Mas Leon Denis, ele continua nos dizendo que essas provações podem ser também consequências de um passado nefasto que é preciso reparar. Ou seja, a nossa situação atual, ela é resultado das nossas escolhas.
sejam aquelas que efetivamente fizemos para traçar o nosso planejamento reencarnatório, sejam aquelas que decorrem das escolhas infelizes, né, do passado, cujas consequências se apresentam para nos possibilitar o devido reparo. Com isso, a gente começa a compreender aqueles fatores cotidianos que aparentemente nos limitam, mas, né, que aparentemente nos limitam. Mas ainda ficou pendente de voltarmos lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos, lembram? Vou repetir aqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Aqui entra a relação entre a liberdade e a nossa evolução. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio está necessariamente relacionado à questão da evolução e da responsabilidade individuais. Está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Lá para Leon Denis, a liberdade e a responsabilidade elas são correlativas no ser, né, e aumentam com a sua elevação. Além disso, a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. E a responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência. Sendo que a maior prova que podemos ter disso não vem de nenhuma argumentação filosófica, mas da sensação de remorso. E aí, nesse ponto, Leon Denis traz uma frase que eu achei incrível. A lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. E é por isso que vemos todos os dias pessoas em posições de maior fragilidade e dificuldade, preferindo aceitar as duras provas da vida a cometer atos indignos. São pessoas que já têm uma clareza do seu dever. Elas já possuem um desenvolvimento moral apurado, né? Elas já têm esse farol brilhando através da névoa dos interesses materiais e das paixões que nos assolam. O espírito só estará preparado para a verdadeira liberdade no dia em que internalizar as leis divinas. No dia em que essas leis passarem a reger as suas ações. É aí que terá atingido o ponto moral em que passa a dominar, a governar, né, a dominar e governar a si mesmo. Tudo que se eleva para a luz se eleva para a liberdade. A pessoa sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente ela é. Por outro lado, tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Em tese geral, todo homem chegado ao estado da razão é livre. É livre e responsável na medida do seu adiantamento. Às vezes, a intuição entra em conflito com o raciocínio, e impulsos nos levam em um sentido não previsto. Isso não é a negação do livre-arbítrio, é a ação da alma em sua plenitude, intervindo no curso dos seus destinos, ou então a influência dos nossos guias invisíveis. Em todo caso, porém, é só a nossa vontade que rejeita ou aceita e decide em última instância. Então, os espíritos influenciam nas nossas vidas? Sim. Isso significa uma barreira para o nosso livre-arbítrio? Não. Como foi dito, a nossa liberdade ela é maior na medida da nossa evolução, né? E curiosamente, depende de nós mesmos, por meio do nosso livre-arbítrio, escolher por evoluir. Fazer essa caminhada de forma mais direta ou mais tortuosa. O progresso não é outra coisa do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade.
E o livre-arbítrio, então, né, ele é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer ser livre e fazer um esforço para ser livre. Esforço no sentido de nos libertar da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações, dos instintos, pelo da razão. Caminhando agora para o final, gostaria de ressaltar mais alguns trechos bem interessantes da obra do Leon Denis. Ele nos chama a atenção que o homem é obreiro da sua libertação, que os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Nós somos todos solidários, e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. Vejam então que o exercício responsável do livre-arbítrio é algo que nos diz respeito diretamente, mas não apenas a nós, como também àqueles que nos cercam. Dessa forma, aumenta a nossa responsabilidade em nos depurar, em nos instruir, em buscar impactar positivamente no próximo. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma história que é contada pelo Emmanuel lá no livro Agora é o Tempo, que é A Lição da Aranha. Um aprendiz e um orientador estavam conversando, depois de uma aula, em torno das dificuldades humanas. E aí o aprendiz pergunta por que motivo se multiplicam os obstáculos diante dos homens? O que impede a sublimação espiritual? E o orientador convida o aprendiz a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Eles entram numa sala espaçosa e observam uma aranha que ficou presa caprichosamente na rede de fios da teia que ela mesma teceu. E aí o orientador pede para que o aprendiz observe aquela aranha. E eles observam até que, de repente, uma jovem, uma auxiliar de serviço daquele casarão, chega e limpa as teias de aranha, o que liberta aquela aranha e ela corre para se esconder debaixo de um móvel. No dia seguinte eles voltam e está lá a aranha de novo. Fez uma nova teia e de novo ficou presa. De novo vai alguém lá, tira as teias de aranha, a aranha foge e se esconde. No terceiro dia a mesma coisa. Lá está a aranha de novo presa na teia. E aí o mentor olha para o seu aprendiz e diz: lembro você que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação. Mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros do plano físico, nós, quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engendradas e construídas por eles. Entretanto, que podem fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Então, amigos, busquemos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, evitando utilizá-lo para nos prender em novas teias. Agradeço a companhia de vocês, espero que essa exposição tenha ajudado na compreensão desse tema, e mais do que isso, na compreensão da nossa própria responsabilidade na busca pela nossa evolução e pela nossa liberdade. E agora, convido a todos para novamente fecharmos os olhos, sentarmos numa posição confortável para fazermos a nossa prece final.
Queridos irmãos, que nós possamos buscar, no curso da nossa vida, a inspiração e a serenidade necessárias para fazermos o melhor uso possível dessa dádiva que nos foi dada, que é essa oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio e de traçar o caminho da nossa própria evolução. Que nos momentos de dificuldade, busquemos o consolo dessa doutrina que nos ampara e que nos momentos de dúvida sobre como proceder, nos orientemos pela máxima evangélica de fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal. Dessa forma, com o amparo da espiritualidade, do nosso amigo e guia Jesus, encerramos a reunião doutrinária desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem em paz.